estava indo tudo bem. É um noticiário tranquilo, nada de política muito... É lógico que tem fatos novos? Tem. Hoje teve uma visita do Flávio Bolsonaro ao pai, que está preso, e na saída ele falou que a candidatura dele é irreversível. A gente tem situações no Supremo Tribunal Federal, falamos de algumas delas, tem possibilidade de votação de um projeto de lei que trata do impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas todas essas conversas já estavam mais ou menos alinhavadas. De repente, Brasília entrou em ebulição, porque, obviamente, numa conversa entre os líderes de cada uma das casas, o presidente da Câmara dos Deputados com o presidente do Senado, se alinhavou um novo roteiro. E o Rafael Procópio vai contar todos os detalhes, porque o Hugo Mota vai colocar em votação hoje o projeto da dosimetria que reduz as penas dos condenados do 8 de janeiro. Fala, Procópio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Excelente terça-feira para vocês e para todo mundo que segue com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Muita coisa acontecendo aqui nos poderes da República, em especial no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Começando por este último, vamos falar aí de mais um caso do julgamento envolvendo aí as pessoas acusadas, boa parte delas já condenadas, de tentarem um golpe de Estado no Brasil entre 2022 e 2023, culminando com os atos contra a sede dos três poderes naquele fatídico dia 8 de janeiro. O que a gente está acompanhando hoje na primeira turma do Supremo Tribunal Federal é o julgamento do chamado Núcleo 2. A gente lembra aqui, para quem está nos acompanhando, que inicialmente, lá naquele relatório da Polícia Federal do ano passado, 37 pessoas foram acusadas aí, a partir das investigações, de tentarem um golpe de Estado. Esse número foi reduzido para 34 depois da apuração da Procuradoria-Geral da República, e por conta dessa quantidade de gente envolvida no caso, elas foram divididas em núcleos, né, pelo nível de importância. O núcleo 1, claro, tem as cabeças pensantes dessa tentativa de golpe, segundo a Polícia Federal e o Poder Judiciário, e foi nesse núcleo 1 que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. A gente está acompanhando agora o julgamento do Núcleo 2. Tem 6 integrantes, entre eles a gente destaca Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele que, segundo as investigações, foi o principal autor daquela minuta golpista que tentava dar uma cara jurídica para uma tentativa de golpe de Estado no Brasil ao não aceitar o resultado das eleições de 2022. Esse núcleo é composto de 6 pessoas e o que a gente teve no começo do julgamento, na parte da manhã de hoje, foi o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, entendendo, na verdade, se manifestando a favor da condenação dessas 6 pessoas pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, associação criminosa, aqueles mesmos crimes que a gente viu sendo imputados a Jair Bolsonaro e outros ex-ministros do governo dele. Esse caso, como os outros, tramita na primeira turma da Suprema Corte Brasileira, e além do núcleo 1, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, já foram julgados os núcleos 3 e 4, que seriam grupos mais operacionais, digamos assim, de pessoas que de fato vigiaram autoridades e tentaram de uma forma ou de outra colocar esse plano em ação. Agora, pulando para o Poder Legislativo, pessoal, também tem assunto envolvendo o 8 de janeiro e a tentativa de golpe de Estado. Porque está saindo aí do forno, podemos dizer assim, aquele PL da anistia, que mudou de nome e, enfim, já não é daquele jeito que a oposição queria. O que é esse PL da anistia? A oposição ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, assim que viu a condenação ficando praticamente inevitável, e de fato ela aconteceu, começou a se manifestar, a se articular para tentar promover um projeto de lei que anistiasse o ex-presidente e todas as pessoas que foram presas pelos atos de 8 de janeiro. Essa anistia ampla e restrita nunca conseguiu apoio dentro do Congresso Nacional, pouco até mesmo na Câmara dos Deputados e quase nenhum no Senado Federal. Aí o tempo foi passando, as articulações foram acontecendo e esse projeto de lei até mudou de nome, projeto de lei da dosimetria. Por que dosimetria? É o tempo de pena que é fixado para as pessoas condenadas. E a ideia desse projeto agora é justamente diminuir a pena dessas pessoas que foram condenadas. Tem gente já fazendo alguns cálculos, de acordo com o relatório do deputado Paulinho da Força, de que com essa medida, esse projeto que deve ser aprovado pelo menos na Câmara dos Deputados, a pena de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos de prisão, pode cair para 14, sendo que cerca de 2 anos e 3 meses seriam cumpridos em regime fechado.
A gente lembra que esse caso tem que tramitar ainda na Câmara dos Deputados. No entanto, o presidente da Casa, Hugo Mota, disse agora há pouco, lá no Salão Verde da Câmara, que vai pautar esse texto ainda hoje. A oposição começou a reclamar bastante, mas depois entendeu que esse era o melhor caminho, pelo menos por este lado, e já entende que vai fazer coro para aprovação lá na Câmara dos Deputados. E as articulações continuam do outro lado, no Senado Federal, para que esse texto seja aprovado também. Lembrando que é um projeto de lei que tem que passar pelas duas casas. E agora, para a gente finalizar nessa coletiva que eu citei de Hugo Mota, ele ainda disse dos casos de deputados que estão sofrendo algum tipo de sanção ou estão em condenação judicial. Estamos falando de Carla Zambelli, que está presa na Itália desde setembro e ela foi condenada já 2 vezes aqui no nosso país. Estamos falando de Eduardo Bolsonaro, que está sob investigação da Polícia Federal e também do Judiciário do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Ramagem, deputado e ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, ex-diretor-geral, na verdade, da ABIN, durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele é um dos condenados naquele núcleo 1 que a gente conversou mais cedo. E também Glauber Braga, deputado esse do PSOL do Rio de Janeiro, que, enfim, tem um processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Hugo Mota disse nessa coletiva, que durou cerca de 12 minutos, que todos esses casos serão analisados nesta semana. Muito possivelmente nesta semana, ou pelo menos iniciados nesta semana, e vai colocar todos eles ao plenário da Casa para que os deputados decidam pela cassação ou não desses parlamentares todos. No caso de Carla Zambelli, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, já fez um parecer pela absolvição dela, para que ela não perca o mandato parlamentar, por mais que ela já esteja condenada pela Justiça brasileira. O caso de Alexandre Ramagem ainda não foi levado nem a plenário, nem a CCJ. O caso de Glauber Braga caminhava na Comissão de Constituição e Justiça para o início de cassação do mandato, na verdade do Conselho de Ética, não na CCJ. E o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, esse parece o mais próximo de ser resolvido, porque o próprio presidente Hugo Mota disse que Eduardo Bolsonaro tem já, neste momento, faltas suficientes para ser cassado. E ele deu a entender que o processo vai caminhar nesse sentido da perda de mandato do deputado, ainda deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos assuntos falamos aqui durante muito tempo, e é claro que a qualquer notícia, qualquer novidade, a gente volta aqui na nossa programação. Tudo absolutamente pertinente, viu, Procópio? Eu quero trazer só a palavra do Hugo Mota, dando o tom dele para a questão da dosimetria. O presidente da Câmara fala aqui. Vamos pautar, no dia de hoje, esse projeto que não tratará de anistia, mas sim de uma possibilidade de redução de penas para essas pessoas que foram condenadas pelo ato do 8 de janeiro, tratando assim de um tema que, acredito eu, foi o tema de mais discussão aqui na casa ao longo desse ano, e nada mais natural do que chegarmos ao final do ano com a posição final da casa. Até anteontem não tinha essa perspectiva. Ô Zaidan, tudo isso, desse longo apanhado feito pelo Procópio, lá de Brasília, tem alguma relação, algum viés contra o Supremo Tribunal Federal, o tratamento de emendas? Flávio Dino pegou pesado de novo, pegou no que deveria, no que diz respeito às emendas nesta semana, e isso causou mais um furor dentro do parlamento. Queria que você falasse sobre. Bom, Ronald, o Hugo Mota, ele primeiro comete uma malandragem, uma manobra barata, quando coloca em uma mesma perspectiva a situação do Glauber Braga e a situação da Zambelli, já que no caso do Ramagem nem passou ainda por comissões da Câmara dos Deputados. Então vamos colocar esses dois aqui, Zambelli e Glauber Braga. É uma malandragem, né? São situações sem nenhum parentesco, sem nenhuma ligação, sem nenhum nexo causal. Nada. Zero. E aí, a ideia é criar um ambiente de troca de favores, né? Agora, no caso do Glauber especificamente, é sempre bom ressaltar, ele tem enfrentado essa situação com um apoio muito reduzido de pessoas ali do PSOL,
2 ou 3 do PT, mas nenhuma movimentação institucional, né, com peso do governo, de sua base, daqueles que falam em nome do governo dentro da Câmara, para enfrentar essa situação. Tanto que ele teve a sua cassação recomendada, né, 2 vezes. Esse é um movimento pessoal de Arthur Lira, que tem clara ascendência sobre Hugo Mota. Né? Hugo Mota só está lá porque Arthur Lira apontou Hugo Mota como o seu candidato preferido. E ele foi eleito presidente da Câmara com apoio dos bolsonaristas e dos petistas. E, ao mesmo tempo, tem essa história da dosimetria, que é um projeto muito ruim, muito mal feito, né? Porque anistia é uma coisa. Anistia, a Constituição diz o quê? É atribuição exclusiva do Congresso Nacional aprovar uma anistia. Assim como é atribuição exclusiva do presidente da República conceder indulto para um condenado. O Congresso não pode conceder o indulto, o presidente não pode decretar uma anistia. O Congresso pode escolher uma anistia, mas dosimetria é uma decisão técnica do Judiciário. A condenação não entra em questão. A dosimetria não avalia a condenação, mas ela entra na decisão técnica que observa agravantes, atenuantes, colaboração, falta de colaboração, mais de um crime cometido, qual a posição daquele condenado em uma organização que cometeu o crime, tudo isso pesa para a definição da dosimetria. E, portanto, é uma decisão técnica. Essa não pode passar por um crivo político. Então, quer conceder anistia, bota para votar anistia. E esse projeto de dosimetria é uma maneira de o Centrão fazer alguns acenos ali para PL, para Novo e para alguns parlamentares do próprio Centrão que querem anistia, dizendo, olha, estamos aí, vamos reduzir as penas, mas eles não querem, esse comando do Centrão não quer, os comandantes dos partidos que formam o Centrão não querem a anistia. Assim como não querem, isso está claro, a candidatura do Flávio Bolsonaro. E estão usando, inclusive, a mídia, muitas vezes aliada de projetos do Centrão, para atacar a candidatura do Flávio Bolsonaro, porque eles querem Tarcísio de Freitas, né? Como já falamos ontem aqui. Então a dosimetria, ela é, digamos, um aceno do Centrão, quase uma concessão de quem tem voto para definir as coisas, mas não tem nada a ver com anistia, nenhuma relação. E, ao mesmo tempo, é uma esquisitice, além do projeto ser ruim, é uma esquisitice, porque trata de uma decisão técnica de outro poder. A anistia é uma possibilidade que só o Congresso tem. Só o Congresso pode conceder anistia. Dosimetria é uma atribuição específica do Judiciário porque é uma decisão técnica, né? Tem a ver com a avaliação feita durante todo um processo e que resultou em uma condenação. Aí vem a dosimetria, o tamanho da pena. É tudo muito mal feito. E aí, o Hugo Mota é a figura que expressa isso, né? Expressa, é influenciável, ao mesmo tempo, a relação dele com os partidos, com o governo, com a oposição, ela é por conveniência, tanto que ele conseguiu atrair os dois polos ali para apoiá-lo, fazendo promessas sobre o mesmo assunto, promessas contraditórias. Ele prometeu algo ao PL, prometeu algo ao PT, sobre o mesmo assunto, e promessas contraditórias, né? Então, acho que ele expressa muito bem o atual momento da Câmara dos Deputados, esticando um pouco mais do Congresso em geral, né, Ronald? Ô Zaidan, isso daí, falando primeiramente da dosimetria, chance de parar no Supremo e isso iniciar um processo de judicialização ainda mais desgastante?
sim, por duas razões. Primeiro, porque é uma esquisitice jurídica, né? Já que é uma decisão técnica. E segundo, porque o Supremo hoje se sente inteiramente à vontade para decidir sobre tudo, né? Nós vimos essa decisão de caráter liminar do Gilmar Mendes, que é um absurdo, né? É uma clara intromissão. Ele não está apenas dizendo que uma lei é incompatível com a Constituição. Ele está legislando. Assim não pode, então agora vai ser assim. Vou ditar para vocês, anotem. Né? Então, além dessa situação do Banco Masters, né? Me parece claro que tanto aquele que está com o projeto nas mãos, que é o Toffoli, quanto o Alexandre de Moraes, devem se abster de qualquer decisão referente ao Banco Master. No caso do Alexandre de Moraes, pelo vínculo que há entre o grupo, que agora é alvo de ações judiciais e policiais, era, né? Porque as ações policiais estão paralisadas por decisão do Toffoli. E a esposa do ministro Alexandre de Moraes, que tinha um vínculo de trabalho ali. Então ele deve... Não significa que isso influenciará ou influenciaria a sua decisão. Ele tem de se abster, né? Tem de se abster. Fala, não, estou fora, não acho adequado, não acho correto. E no caso do Toffoli nem se fala, né? Nem se fala. Que cometeu um erro que é comum na Suprema Corte, dos caras aceitarem viagens, palestras, carona em avião. E aí você cria essas situações constrangedoras. Então, agora, esse caso especificamente, sim, porque é uma decisão técnica, né? Quem tem instrumentos e autorização da sociedade para definir pena é o judiciário. Assim como quem tem autorização da sociedade para anistiar crimes é o Congresso. Quando as coisas se embaralham, é um retrato claro primeiro do baixíssimo nível com que as coisas são abordadas, intelectualmente, teoricamente e moralmente abordadas.